Oi, gente, vamos aprender um pouco mais sobre artesanato? Está no ar o Espaço de Arte Selga. E no programa de hoje, você vai aprender todos os truques dos pincéis da Condor, porque sempre tem o que aprender, né, gente? Quem é a nossa convidada é a Denise Emery. Ela veio de São Paulo, ela é instrutora da Condor e veio mostrar o que você pode fazer com a variedade de pincéis da Condor. Ela veio fazer uma demonstração na loja e também veio aqui no programa para mostrar exclusivamente para você que acompanha a gente em casa como que funciona, o que você pode criar de pintura, né, com a variedade de pincéis que a Condor oferece. E olha só o que você também vai ver no programa de hoje. O meu achado da semana. O look do Minuto Fashion. Aprenda a fazer maçãs e morangos de tecido usando gabaritos na dica de artesanato. E na vitrine de produtos, todo o glamour dos tecidos de guipir. Imperdível, né, gente? Então agora você acompanha a demonstração dos pincéis da Condor com a Denise Emery. Lembrando que toda a linha de pincéis, tudo que ela vai demonstrar, você encontra aqui na Selga. E aí, pessoal, meu nome é Denise Emery, eu sou técnica de pincéis da Condor e hoje eu vim aqui pra gente ter umas dicas dos pincéis da Condor, de como é fácil, com a ferramenta certa, que é o nosso pincel, a gente poder fazer atividades lindíssimas e trabalhos lindíssimos. Nós vamos começar a trabalhar hoje com os 5 formatos básicos de pincel. A gente tem um pincel que ele é chamado de chato, que ele é retinho. A gente tem um formato que chama chanfrado, que ele tem um ângulozinho, uma inclinação. A gente tem o pincel redondo, o língua de gato, que tem esse formatinho bem arredondado na ponta também, e o liner, tá? Esses são os 5 formatos básicos e a gente hoje vai dar uma pinceladinha com cada um para vocês poderem aprender em casa. Então vamos começar. Primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um pincel é hidratar o pincel. Como que eu hidrato o pincel? Eu venho nesse instrumento que é uma bandejinha de limpeza e eu vou passar o meu pincel para lá e para cá. Dá até para ouvir o barulhinho. Por quê? Eu preciso que esse filamento sintético do pincel, ele hidrate, ele fique bem umedecido. Depois que eu faço isso, eu chego na beiradinha, tiro a água e eu não seco o pincel. Eu encosto o pincel no papel absorvente para ele tirar só a água que está em excesso, mas que ele consiga deixar o pincel um pouquinho úmido. E a gente vai começar a fazer uma coisa agora que todo mundo morre de medo, que é fazer as folhas. Mas nós vamos fazer de uma maneira bem didática e bem fácil. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser umedecer esse pincel na tinta verde e vou desenhar uma forma geométrica para facilitar em casa, para vocês poderem entender melhor. Então, olha, eu vou fazer a forma geométrica de um losango. Ó, um losango, uma pipa. Tá feita a forma geométrica. Como que a gente vai fazer agora? Eu posicionando o pincel da maneira correta, vou hidratar de novo, limpar um pouquinho e vou fazer o seguinte. Esse pincel tem uma parte curta e uma parte longa. Na parte curta, eu vou colocar a cor verde. Olha, eu esbarro no verde. Vou virar o pincel de ponta cabeça e vou pegar a cor marfim. Então, eu tô trabalhando com 2 cores, com dupla carga. Eu vou encaixar a parte curta do meu pincel na pontinha do losango. Assim. Coloquei, apertei e trouxe até o meio. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou virar o pincel, virei, encaixei, puxei. Vou fazer de novo na lateral. Botei, encaixei, puxei. Vou carregar e vou voltar. Encaixei, voltei, coloquei, encaixei. E nós fizemos uma folha, tá?
Então, nós vamos fazer de novo a folha, para vocês prestarem bastante atenção, só que agora eu não vou desenhar, eu vou fazer de conta, ó, beirada do losango, coloquei, puxei. Do outro lado, coloquei, puxei. Agora eu vou só encaixando a folha e ela fica prontinha. Então, a gente aprendeu a usar o pincel chanfrado para fazer a folha, tudo bem? Então, agora, a gente vai usar, vou colocar ele de molho aqui, umedecendo, para a tinta não secar no pincel, que isso é uma parte importante que a gente vai falar depois. Vou usar agora o pincel retinho, que a gente chama de chato, para fazer uma flor que todo mundo adora e que é muito fácil de fazer também. Vamos lá, vamos hidratar o pincel. Tirei o excesso de água. Vou trabalhar com duas cores de novo, magenta de um lado e marfim do outro. Eu venho no meio do meu godê e eu vou misturar um pouquinho essa cor, eu vou matizar um pouquinho essa cor, para que essa tinta ela entre na trama do filamento sintético. Ó, pronto, vamos vir pro papel. Olha como é fácil, 2 morrinhos, pincel em pé, uma viradinha. De novo, pincel em pé, uma viradinha. Parece 2 morrinhos? 2 morrinhos. Carrego de novo. No meio desses 2 morrinhos, nós vamos fazer o sol. Aperto e vai aparecer o sol nascendo no meio do morrinho. Olha lá. Tá? Próxima parte. A gente vai encaixar sempre a ponta na mesma cor, ó, marfim com marfim. Agora eu vou fazer esse sol, só que para baixo, um movimento contrário, como se fosse uma letra U. Coloco, aperto, subo e levanto o pincel de novo, tá? Então, vamos lá. Vou carregar de novo, sempre dando essa matizadinha. Marfim com marfim, pincel em pé, puxo. Do outro lado, pincel em pé, puxo. Já tá dando o formato de uma rosinha, bem simples e bem fácil. Agora eu coloco o pincel na lateral e só vou complementar a minha rosa. Muito fácil, não é? Vamos passar para o próximo pincel, que a gente vai usar agora um pincel redondo. Esse é um pincel redondo. Ele faz muitos trabalhos. A gente tem uma pintura que muita gente gosta de fazer na madeira, que chama Bauer, que a gente usa muito esse pincel para trabalhar. E hoje a gente vai trabalhar, eu vou mostrar para vocês como que faz para fazer as vírgulas do Bauer e também de uma outra forma. Então, eu vou carregar o pincel, vou trabalhar de novo com dupla carga, agora de uma maneira diferente. Olha, eu vou beliscar a tinta magenta, depois eu vou no claro e dou uma pontadinha. Dá pra ver como que fica? A tinta vai ficar meio mesclada. Eu venho pro papel, coloco o pincel em pé, pressiono o pincel e viro o pincel. De novo. Cada pincelada eu vou carregar o pincel na tinta. Pra quê? Pra que ele dê nuances diferentes. Ó. De novo. Quanto menos eu aperto, menorzinho fica a minha vírgula. Uma outra forma de usar esse pincel é pressionando. Carreguei, eu vou colocar meu pincel em pé, eu vou apertar todo o pincel até a base. Eu vou abrir o meu pincel. Vou sacudir e vou arrastar e trazer o pincel em pé. Mais uma vez. Uma cor, outra cor. Coloquei o pincel, abri o pincel, sacudi e puxei. Do outro lado. Coloquei, apertei. Esse pressionar, a gente não precisa ter medo. Pode pressionar.
sacudir e puxar. Agora eu vou trabalhar só com a cor clara, vou vir no meio, vou abrir e vou puxar. A gente terminou de fazer um cravinho. Sem lavar o pincel, isso é muito importante, olha só. Se a gente aproveita as tonalidades da flor na hora de fazer as sépalas, dá uma nuance muito bonita, eu gosto muito desse efeito. Então eu não lavei o pincel e só coloquei o verde e o marfim. Vou começar de baixo para cima, a mesma coisa do outro lado, virando um pouquinho o pincel para fazer a sépala do meu cravo. Com o mesmo pincel, eu já vou fazer a folha um pouquinho mais claro. E com pincel redondo, a gente fez esse trabalho, tá? Agora nós vamos passar para o pincelzinho língua de gato. Então agora a gente vai trabalhar com pincel língua de gato. Mesma coisa, vamos hidratar o pincel. Tirar o excesso. Pincel língua de gato eu posso trabalhar ele na largura, que é assim, e na digital do pincel, que é assim. Ele vai dar efeitos diferentes. Vou mostrar pra vocês agora porque é muito legal. Vou trabalhar a dupla carga de novo. De um lado uma cor, viro o pincel, do outro lado a outra cor. Dou uma batidinha e vou vir com o pincel na largura do pincel, ó. Na largura do pincel, de novo. Ele vai dar esse efeito, ó. Vou puxar maior para enxergar melhor. Vamos carregar. Outra coisa interessante, sempre que vocês forem carregar o pincel, a gente procurar olhar. Se eu já coloquei a cor escura de um lado, eu continuo acompanhando sempre a cor daquele lado para a tinta não misturar muito e não ficar tudo muito escuro. Então eu sempre viro escuro com escuro, claro com claro. E vou continuar a minha pincelada. Então, aqui a gente usou o pincel na largura. Olha o efeito diferente se eu usar esse pincel na digital. Então, agora eu vou colocar ele em pezinho. A largura, para não esquecer, a gente faz assim, olha, a gente se baseia no escrito do pincel. O tamanho, a marca do pincel, que é Condor, a série do pincel, isso é a largura. Quando eu falo em digital, eu viro o pincel e eu já não vou enxergar. Então, eu vou usar ele assim. Olha a diferença, o mesmo pincel, só dependendo do jeito que a gente coloca, ele vai dar um efeito diferente, tá? Outra coisa que eu acho muito bonitinha, a gente chama de folha bobinha. Eu vou usar o mesmo pincel, vou pressionar e virar ele na digital. Pressiono, largura e viro na digital. Largura digital, largura. E nós vamos fazer um monte de folhinha bobinha. Um cachinho de folhinha. Se eu quiser diminuir essa folhinha, digital, 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 digital. Quem vai consertar isso tudo? O liner. Por quê? Porque o liner é o pincel dos detalhes, é o pincel do acabamento. Ele é bem fininho, a pontinha dele. Esse pincel a gente tem que ter muito cuidado com ele. Às vezes a gente esquece e deixa ele sob pressão. O que é pincel sob pressão? É quando ele fica desse jeito, com a beiradinha virada. Às vezes a gente esquece. E o que acontece? Ele vai virar e nunca mais ele vai ficar retinho. Então a gente tem que ter muito cuidado de lavar, nunca deixar ele lá dentro da bandejinha de lugar nenhum. Secar e colocar ele em pezinho na beiradinha, para que ele não fique sob pressão, para ele poder se conservar sempre assim. Outra dica importante de liner é que a gente usa sempre a tinta um pouquinho diluída. Então, olha, eu peguei um pouquinho de água, vou colocar aqui no meiozinho do meu godê. Vou pegar um pouquinho da tinta e vou fazer uma misturinha, um aguadinho. Toda vez que eu trabalho pincel de ponta,
fininha, eu trabalho com a tinta aguadinha para o pincel correr mais fácil. Então, aguei, o que eu vou fazer agora? Os detalhes, os rabiscos, os arabescos, que é quem vai dar encanto à pintura. Toda pintura, sempre que a gente termina, ela fica mais suave. Quando a gente consegue, com o liner, olha como os traços saem finos. E o segredo é essa misturinha que a gente faz com a água. Sem a água, é como se ele agarrasse. Ele não vai correr muito bem, tá? Então, o liner a gente faz isso. Outra coisa interessante do liner é a pressão. Se eu trabalho com ele leve, ele vai dar um traço fininho. Se eu trabalho com ele sob pressão, eu vou apertar, o traço vai... Olha a diferença. Ó. Tá? Então, sob pressão, o traço fica mais grosso e sem pressão, com a mão mais suave, ele fica mais lisinho. Então, vai depender de vocês, o que vocês querem fazer, ó, em casa com liner, tá? Agora, a gente vai juntar um pouco disso tudo e nós vamos fazer uma flor que todo mundo gosta. Muito simples, não precisa nem de risco. Eu brinco que essa flor parece uma casquinha de sorvete. Então, como que eu vou fazer? Vou começando com liner e vou fazer a casquinha do meu sorvete. Vamos lá. Como que é uma casquinha de sorvete? Diluir mais um pouquinho que a tinta tá meio seca. Meu sorvete tem um cabinho, ó. Agora, minha casquinha de sorvete, vou sair um monte de risquinho dela. Pronto. Uma casquinha de sorvete, não é? O formato? Essa casquinha de sorvete, vou só marcar pra vocês. Vai sair o sorvete, ó. Um sorvete aqui, ó. Faz de conta que é o meu sorvete. Só que o que eu vou fazer? Eu vou usar um pincel... que é um pincel que o formato dele chama pata de vaca. Ele é inclinadinho, dá pra perceber? Vou colocar ele em pezinho, olha, ele tem um quebradinho assim, parece mesmo uma patinha de vaca. Esse pincel, quando a gente vai trabalhar, a gente não hidrata. A gente vai trabalhar com esse pincel com a tinta seca. Então, eu venho direto na tinta, vamos colocar aqui, um pouquinho de magenta, um pouquinho do violeta. E eu nunca venho desse jeito para minha peça. Por quê? Porque vai manchar. Eu sempre bato essa tinta para tirar o excesso dela. Bater mesmo, com vontade. Não precisa ter medo que não estraga o pincel. Ele foi feito para isso. E depois que eu bati, é que eu venho para a peça. Eu posso vir na própria sujeira na hora de bater de novo. Eu não preciso ir na tinta, ó. Que ela já vai carregar. Eu venho pra peça e vou fazer um fundo, é como se fosse um fundo. Mais um pouquinho, magenta, violeta. Tirei o excesso. Eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu venho com a tinta sem bater, ela vai ficar um borrão muito forte, depois a gente não consegue tirar. Então, é mais fácil, sempre que vocês forem pintar, acrescentar do que tirar. Então, fiz o meu fundinho, tá pronto. Agora, eu vou colocar o pincel lá na beiradinha, porque eu não vou mais usá-lo. E vou trabalhar com língua de gato, que a gente vai completar essa hortênsia. Vamos lá. Do mesmo jeito que a gente trabalhou no papel, eu vou colocar um lado magenta, outro lado violeta. Uma batidinha no godê. A gente vai trabalhar para fazer a hortênsia assim, olha. Largura do pincel, largura do pincel. Ladinho, ladinho. De novo, do lado. Sempre uma do ladinho da outra. Largura, largura, ladinho, ladinho. E vamos completar.
Gente, outra coisa, não tem problema se vocês quiserem virar a pesta para continuar. Às vezes a gente tem dificuldade e acha que não pode. Não tem problema nenhum. A gente tem que fazer do jeito que facilita a nossa vida, ó. O certo é que, didaticamente, para fazer essa hortênsia, eu vou fazer a volta todinha dela, ó, com esse pincel língua de gato. Terminei, parei. O que eu vou fazer agora? A parte que tá em cima. Então, olha só, vamos vir aqui pro papel só para vocês entenderem, para poder fazer em casa bem bonito. Fiz largura, largura, lado, lado. É a primeira florzinha que a gente fez a volta todinha da hortênsia. Como eu vou fazer agora? Sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do marfim. Nas duas partes de baixo da flor, eu vou puxar, ó, a mesma coisa. E vou fazer a volta todinha da flor. Vamos lá. Como tá molhado, essa mistura, essa mescla vai dando tonalidades diferentes, ó. Vou virando. Sem medo, é só ir colocando o pincel que ele vai tomando formato. Agora a gente vai fazer outra camada. Sempre que ela vai se aproximando para o centro, ela vai ficando mais clara. Então, eu vou pegando menos cor e menos violeta e magenta e mais marfim. Então, agora, ó, eu venho só no marfim. Com o pincel sujo, não lavei meu pincel ainda. O que a gente vai fazer agora? Para ela não ficar muito certinha, na natureza não tem nada certinho. A gente vai dar uma sacudidinha nela, ó, para as pétalas saírem. O que eu faço? Com o pincelzinho de lado, igual vocês já aprenderam na digital, eu vou só dar uma batidinha, como se eu tivesse as pétalas caindo, uma florzinha mais soltinha, mais por baixo, pra não ficar muito, ó. Tá? Então, tá pronto. O que a gente vai fazer agora? O miolinho. Como que eu faço o miolo? Vou fazer o miolo com pinta-bolinha. Pinta-bolinha é esse instrumento aqui, olha, a gente tem 8 pontas diferentes. A gente vai trabalhar com a ponta maior, um pouquinho, com a ponta número 5, é um conjuntinho, e aí a gente usa a pontinha que for mais fácil. Eu agora vou trabalhar com essa pontinha porque eu quero que esse miolo apareça. Eu vou trabalhando duas cores, vou fazer uma sujeirinha de verde, com um pouquinho de marfim. Vou voltar pro papel para vocês entenderem. No meio da florzinha que eu puxei, eu vou botar, ó, uma bolinha. De novo aqui, ó, uma bolinha. Como que eu vou fazer para facilitar para eu não me perder? Eu vou começar, a gente começou pela parte de fora e a gente vai fazendo assim para poder completar esse miolo. Então, vamos lá. Peguei, ó, comecei pela parte de fora. Achei uma florzinha, sempre vou achar o encontrinho dessas pétalas que eu fiz. Então, eu vou primeiro nas escuras, ó. Eu vou esquecer que tem lá pra dentro. Vou só no encontro das escuras. Fazendo o círculo de fora. Terminei o círculo de fora, vou pro círculo de dentro. Claro que em casa, depois que vocês tiverem craques, vocês não precisam mais seguir essa métrica de faz o de fora, vocês vão ficar mais livres. Isso é uma didática para facilitar, para a gente poder não errar, para a gente não se perder. Mas depois que a gente não tem mais medo que tá craque, aí é só soltar a imaginação e a criatividade, vocês vão fazer coisas lindas em casa, tenho certeza. Ó, no meinho. Agora falta a folha, que a gente já aprendeu. Nós vamos fazer da mesma forma. Pincelzinho chanfrado.
Qual a diferença dessa folha para aquela primeira do losango? Que a folha da hortênsia, ela é mais gordinha. Então, eu posso fazer meio um desenho. Vou fazer bem aguadinho para vocês verem, mas é mais ou menos o mesmo formato, ó. Só que é um losango mais gordinho. Então, a mesma coisa, dupla carga. Eu vou encaixar aqui em cima, vou apertar e vou trazer. Carreguei, peguei, apertei e trouxe. A gente vai completando. Tô sentindo o pincel meio seco, então eu venho, eu nem lavei, eu só hidratei, olha, eu peguei um pouquinho de água, vou tirar o excesso e vou voltar para a tinta. Sempre que ele tá hidratado, ele corre melhor, principalmente que a gente tá pintando madeira. Ok. Vou fazer agora uma meia folha. Meia folha é aquela da lagartinha. Então, olha só. Vamos lá para vocês aprenderem. Vou fazer uma meia folha aqui. Vou colocar o pincel da mesma forma. Lateral e viro. Só que agora eu vou trabalhar com uma cor mais escura, ó. Só mais escura. Como se eu tivesse feito metade. Vou tirar o excesso. Vou vir com a cor clara. Um pouquinho para baixo e vou terminar de fazer o mesmo movimento. A gente brinca que é folha de lagartinha, ela tá dobradinha. Vou colocar mais uma folhinha aqui. Mesma coisa, menorzinha. Só para encantar. E agora, com liner, a gente vai fazer os acabamentos. E é isso que o pessoal que veio na Selga hoje, na nossa oficina, teve a oportunidade de fazer. Vocês que não vieram, fiquem de olho da próxima vez, não percam. Sempre a Condor tá vindo aqui para poder dar uma oficina, para vocês aproveitarem e tirarem as dúvidas. E também ter conhecimento das nossas linhas de pincéis. Sempre a gente tem umas novidades, algumas coisas assim. Fica de olho, dá um pulinho aqui na Selga, todos os produtos tem na loja. Dá uma passadinha aqui que eles estão esperando por vocês.